Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na série Propósito e Processo. Nós começamos essa série de palavras e nós estamos a cada dia trazendo uma nova orientação, uma nova direção. E a gente está passando por várias etapas, que começando desde do início, contando a história de José, desde o seu nascimento, o período que José foi vendido pelos seus irmãos, que ele foi levado como escravo para o Egito, ali quando ele se tornou administrador ali da casa de Potifar. E nós fomos falando todas as etapas. E hoje nós vamos entrar na quarta etapa, no quarto episódio, falando dessa série sobre propósito e processo. A primeira etapa que nós falamos aqui, nós trouxemos o ensinamento, foi que o seu nascimento foi um projeto de Deus, não foi obra do acaso. O segundo episódio nós falamos sobre o maior sonhador, este que tenho sonhado. O terceiro episódio nós falamos sobre que José foi vendido como escravo e como lidar com as injustiças. E hoje nós vamos entrar na questão do quarto episódio. Nesse quarto episódio nós vamos falar sobre a prisão não é o teu fim. Deus é o teu libertador. E nessa etapa, cada etapa que nós estamos trazendo aqui, desse conhecimento, dessa instrução, dessa orientação, trazendo esse ensino, nós vamos falando, foi trazendo cada etapa e explicando o que é o propósito e o que é o processo. Algo importante e fundamental nós ressaltarmos antes de eu começar a trazer esse ensinamento de hoje. Eu queria te convidar, você que vai estar vendo esse vídeo depois, ou aqui mesmo no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, que você possa retornar e assistir os outros três episódios, falando sobre o seu nascimento, foi um propósito e um projeto de Deus. O segundo é sobre lá veio o maior sonhador, e o terceiro, vendido como escravo, como lidar com a justiça. Então é importante você ver cada etapa, para quando você chegar agora no quarto episódio, você possa compreender o assunto que vai ser abordado aqui. E o texto básico que nós vamos usar hoje, para a instrução está em Gênesis 39, versículo de número 20 em diante, até o 23, diz assim: E o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim teve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro maior. E o carcereiro maior entregou à mão de José todos os presos que estavam à casa do cárcere, e ele fazia tudo o que estava ali. E o carcereiro maior não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na sua mão, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então hoje nós vamos trazer esse ensinamento hoje, importante, fundamental. A prisão não é o teu fim. A prisão não é o teu fim. Deus é o teu libertador. Eu quero só começar a falar sobre o momento que José, para a gente retomar o assunto abordado no episódio passado, só falar o momento que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele estava ali na cidade de Dotã, e na cidade de Dotã tem uma estrada, na cidade de Dotã, tem uma estrada comercial. Essa estrada comercial, ela levava até o Egito. Nós falamos que o pai de José tinha dado orientação para ele ir até Siquém ver os seus irmãos que estavam pastoreando ao rebanho. Os seus irmãos não estavam lá. José estava desorientado, ele tinha se perdido naquele lugar. E o que aconteceu? Apareceu um homem, aquele homem não se sabe de onde ele veio, para onde ele veio, para onde ele foi. E ele deu uma orientação para José, dizendo: José, os teus irmãos, eu vi, eles estavam aqui, eles falaram que iam para Dotã. José foi para Dotã, ele chegou ali, os seus irmãos arquitetaram matar ele, e tentaram ali, de alguma forma, jogaram ele no poço, planejaram o que ele fazer, e vinha passando dois grupos ali, vinha passando o grupo dos medianitas e dos ismaelitas. E quando nós vamos fazer uma análise na história, nós aprendemos duas coisas. Naquela comitiva que ia passando, por quê? José ia morrer naquele lugar, naquele poço, os irmãos iam matar ele. Mas como eu falei na live passada,
naquele momento que decidiu matar ele, a comitiva de Deus ia passando um grupo de comerciantes, e esse grupo de comerciantes eles iam em direção ao Egito. Só que ali tinha dois grupos, tinha os medianitas e os ismaelitas. Se você voltar um pouco na história, você vai ver que Abraão teve uma esposa. E nós já falamos também aqui que a esposa de Abraão era Sara. Só que como Sara não teve filho, o que Sara fez? Sara deu Agar para Abraão. E quando Abraão teve um relacionamento com a serva Agar, nasceu Ismael. E da descendência de Ismael veio os ismaelitas. Só que depois que Sara morre, Abraão casa com outra mulher, que não é muito falado, mas é relatado, o nome dela é Ketura. Essa mulher ela começa a ter filho, e desses descendentes vem a descendência dos moabitas. O pessoal dos medianitas, ali vem a descendência deles. Então nós vemos praticamente, preste bem atenção, na mesma história, para você ver como as coisas têm um propósito e um projeto. Na mesma história nós vemos as três descendências de Abraão. Nós vemos a descendência segundo a promessa, que vinha de Isaac. Nós vemos a descendência ali de Agar, que era os ismaelitas, e a descendência de Ketura, que eram os medianitas. Então nós vemos os três grupos, as três descendências de Abraão se unindo. E o que eu acho mais importante ressaltar aqui, eu quero ressaltar com vocês, que a filha da escrava que nós conhecemos como a descendência de Ismael, foi a filha da escrava que comprou José como escravo para levar José para o Egito. Então agora José vai como escravo, e nós abordamos no Salmo aqui, que no salmista fala que José ele foi levado da terra dele, ele foi levado como corrente, com corrente nas mãos e nos pés. Ele foi levado para uma outra região, ele foi para o Egito. Ele saiu da região da casa dele, da família dele. Preste bem atenção, José com 17 anos. Ele foi levado para outro espaço geográfico. Ele falava outro idioma. O idioma que estava no Egito não era o idioma que José falava. José estava longe da família dele, longe da parentela dele, longe da cultura. O Egito, como José estava no período de nômade, que eles ficavam migrando de um lugar para o outro, agora não, ele foi para o Egito, que já era uma civilização desenvolvida, já era uma potência. A estrutura, os prédios eram diferentes, a linguagem era diferente, a cultura era diferente. E o que tinha mais ali era uma cultura politeísta, tinha adoração a vários deuses, e José vinha de uma cultura monoteísta, da adoração de um único Deus. Então ele vai, um jovem, longe da sua casa, longe da sua família, longe de toda a sua parentela, para um espaço geográfico onde ele não conhecia. Então a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é o seguinte: todas as pessoas que cumpriram um grande propósito na Bíblia Sagrada, eles não permaneceram no lugar aonde eles nasceram, ou no lugar ali aonde, no começo ali no espaço geográfico aonde eles nasceram. Todas as pessoas que executam um grande projeto de Deus e um grande propósito de Deus, eles sempre saem de um espaço geográfico para outro. Se você ver qualquer história, você vai observar que os grandes homens, eles se locomoveram de um espaço geográfico para o outro. Então preste bem atenção. Se você tem propósitos e projetos e Deus tem planos grandes na tua vida, vai ser necessário, as coisas vão te acontecer para te expulsar do espaço geográfico onde tu está, para te se direcionar para o espaço geográfico da promessa. Então existe um espaço geográfico que vai se cumprir todos os propósitos e os planos de Deus na sua vida. E vai acontecer coisas que no momento você não vai entender, você não vai compreender. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter acontecimentos que vai te impulsionar para esse lugar. Você vai passar por injustiça, pessoas vão ter inveja, vai ter problemas, vai aparecer oportunidade de desenvolvimento pessoal, de emprego, ou você vai sofrer grande injustiça, ou você pode até errar, alguma coisa vai acontecer, as coisas vão acontecer de fato, que você vai se locomover da onde você nasceu, ou do ambiente onde você está, até você se deslocar para o espaço geográfico da promessa. Então o que acontece? Nós vemos aqui as três descendências de Abraão. Outra hora você pode com calma analisar os primeiros capítulos de Gênesis e você vai ver a descendência da promessa, que é Isaac, da descendência de Isaac. Isaac teve Jacó, na descendência de Jacó teve os 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, José e Benjamim. José é o filho da promessa. Nós vimos agora José sendo vendido como escravo, e veio o filho da escrava. Quem é o filho da escrava? Repetindo, o filho da escrava é o Ismael. Ismael veio o ismaelita. Então os ismaelitas que estão passando ali, qual é outro grupo? Os medianitas. Os medianitas são quem? São descendentes de outro filho de Abraão, que era com Ketura, a outra esposa que ele teve depois de Sara. Então eles foram levados o quê? José foi levado para o Egito. Agora preste bem atenção, vários soldados, vários escravos, na verdade,
chegando de onde José estava, de Dotã, até o Egito, foram praticamente quase 30 dias. Era muito distante de onde ele estava, que ele ia percorrer pelo meio do deserto. Ele chegou lá novo, e no dia que José chegou no Egito, naquele mesmo dia, Potifar foi comprar um escravo. Preste bem atenção como as coisas acontecem. Tinha tanto dia para ele comprar, mas ele foi naquele dia. Ele olhou, botou o olho em José e decidiu comprar José. E agora ele leva José para a casa dele. Preste bem atenção, José chega ali como escravo. Foi vendido de forma injusta, ele está naquele lugar. Agora você vê que ele está no outro ambiente, repetindo, no outro ambiente, distante da família, longe da cultura dele, longe das práticas religiosas que ele tinha, longe da compreensão e do ambiente que ele convivia. Tudo que ele estava ali era o quê? Era diferente. Agora tinha uma nova fase na vida de José, que de fato ele não compreendia, que de fato ele não entendia mais ou menos o que aconteceria. Ele estava como escravo na casa de Potifar, mas o que diz? Diz que ali, diante dos olhos de Potifar, Deus deu graça, de maneira o quê? De maneira que José começou a governar na casa de Potifar. E agora eu vou já quase entrar para a parte da prisão, mas eu quero falar porque o que eu vou falar hoje aqui é algo para você entender e compreender. Nós vamos falar sobre governo, e para nós entendermos nós estamos vivendo um tempo hoje, que é o tempo de Deus estar movendo para levantar pessoas para governo, para governar nas suas emoções, nos seus sonhos, nos seus projetos, para governar sobre a sua vida emocional, para governar sobre a sua vida espiritual, para governar sobre uma nação, para governar sobre o espaço geográfico, para governar sobre sonhos, seu projeto. Mas existem processos, existem etapas, e eu e você temos que compreender esse processo. Eu e você, nós temos que compreender essa etapa. Então nós vamos aprender olhando o quê? Primeiro para a ação de Deus, por tudo aquilo que aconteceu ao redor da história de José. Depois nós vamos olhar, primeiro na ótica de Deus, depois nós vamos olhar na ótica de José. Qual foi as atitudes que José teve mediante todas aquelas situações? Agora entenda comigo, todos os dons e a habilidade e a capacidade que José tinha já estava intrínseco nele. Já estava dentro de José. Todo o potencial que Deus tinha na vida dele estava dentro de José. Mas precisava ser o quê? Precisava ser desenvolvido, precisava ser aperfeiçoado, precisava ser moldado. E o que aconteceu naquele momento? O que aconteceu diante daquele ambiente? José, ele está agora no Egito, está na casa de Potifar, outra cultura, longe da família, outro comportamento, outra atitude do pessoal, ele está num contexto totalmente diferente. Agora Deus dá graça sobre a vida dele e vai começar a governar sobre a casa de Potifar. Preste atenção, José governou sobre tudo que Potifar tinha, tudo. Ele só não cuidava da alimentação, da preparação da alimentação de Potifar. Mas historicamente naquele ambiente, todas as pessoas que eram ricas ou que eram líderes dentro do Egito, eles tinham casa, e essas casas eram casas grandes, tinha mais ou menos 2 andares, tinha vários quartos, vários cômodos, tinha o tecido de ouro espalhado por todo lugar, tinha escravos, tinha servo. Potifar tinha coisas que ele tinha a plantação dele, os animais dele. Então José, ele governou sobre tudo. Ele era responsável por toda a governança da casa, era responsável por todas as pessoas que ali trabalhavam, ele era responsável por toda a riqueza de Potifar, ele era responsável por toda a plantação de Potifar, por todos os animais de Potifar. Ele tinha que comprar, ele tinha que vender, ele tinha que negociar. Imagine um jovem de 17 anos ter que fazer tudo isso na casa de alguém que era o guarda da maior autoridade do mundo da época. Qual era a maior autoridade? Era o próprio faraó. Então o que acontece? Ele está naquele ambiente, ele está naquele lugar. Agora a capacidade que vem sobre a vida de José naquele lugar, naquele ambiente. Ele está governando, ele está administrando. A Bíblia diz que diante dos olhos do faraó, diante dos olhos de Potifar, ele achou graça. O que aconteceu? Ele começou a prosperar, ele começou a enriquecer, ele começou a multiplicar. Mas só que teve um dia que José foi trabalhar, e nós vamos já chegar agora no texto, e nós vamos entrar na etapa de hoje, falando sobre propósito e processo. A prisão não é o teu fim, Deus é o teu libertador. Preste bem atenção, a prisão não é o teu fim, Deus é o teu libertador. Existe um processo para você chegar numa etapa onde você vai ajudar pessoas para governar. Preste bem atenção, vai ter processos que você vai ajudar pessoas, você vai governar assim, você vai governar sobre pessoas, ajudar pessoas, mas existe processo, existe etapa. Então José chega naquele dia, ali na casa
de Potifar para trabalhar. A esposa de Potifar viu que José era um homem formoso, um rapaz. José agora não tinha mais 17 anos, já tinha praticamente mais ou menos ali, já estava com os seus 27 anos mais ou menos de idade, e ela fica apaixonada pela formosura, pela beleza de José e tenta agarrar ele. José ele não aceita aquilo e ele foge. E o que acontece? Ela outra vez tenta de novo. José vai outro dia na casa de Potifar fazer o trabalho, fazer aquilo que ele fazia, e ela tentou dizendo: José, fica comigo, deita comigo, mas só que aconteceu? José disse não. E o que eu aprendo? Hoje eu começo agora a etapa que nós vamos falar sobre o episódio de hoje. A prisão não é o teu fim. Deus é o teu libertador. Nós vamos ver cada acontecimento que acontece de agora até o momento que José está na prisão. Preste bem atenção. Primeira coisa que acontece ali naquele lugar. Quando José, a esposa de Potifar, tenta pegar José, a Bíblia diz que José foge, José corre, e ela fica com as vestimentas de José, ela começa a gritar, ela começa a fazer: tentou algo contra mim, foi você que trouxe ele para cá. Ele tentou algo contra mim e algo contra a minha vida. E a Bíblia diz que a fúria sobre Potifar vem de uma tal forma que pega José e coloca José na prisão. Manda prender José. E José vai ficar preso na prisão, onde ficavam os presos dos reis, na casa do cárcere, na casa do capitão da guarda, tinha uma prisão e ele fica preso ali. Só que a Bíblia diz que Deus dá graça, estende a bondade e a misericórdia, e aí ele começa a trabalhar, e tudo que ele faz, ele se torna o líder dentro da prisão. Agora vamos ver as primeiras etapas. A primeira etapa que nós vemos: quando José estava no Egito, o que ele manteve ali no Egito? Quando ele estava ali, mesmo como escravo preso, primeira coisa, ele manteve a integridade e a comunhão e relacionamento dele com Deus. No Egito era politeísta, eles adoravam vários deuses, mas José, ele manteve a fidelidade, a comunhão e o relacionamento dele com Deus. Em toda parte do processo, nós vamos ter vitória e êxito, sabe quando? Quando a gente nunca deixar que a nossa aliança, a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus, ele seja estabelecido. Então a primeira coisa, José estava no Egito, mas o relacionamento dele com Deus não mudou. Então, mediante qualquer problema que você passar, qualquer dificuldade, qualquer luta que você passar, não permita que o seu relacionamento com Deus venha se desfazer. Eu quero colocar algo que veio aqui agora, que não está aqui naquilo que a gente tinha programado, mas que veio na minha compreensão agora, compartilhar com vocês, e até a experiência pessoal minha, que quando a gente está passando um grande momento de dificuldade, problema, ou você está próximo de receber algo muito grande, um propósito extraordinário de Deus na vida de você, na nossa vida, a gente passa por um problema, por uma dificuldade, por um deserto. O primeiro questionamento que vem sobre a nossa vida é a nossa filiação diante de Deus. Vocês lembram quando Jesus foi tentado no deserto, que ele estava no deserto, que ele sentiu fome? Qual foi a palavra do diabo para Jesus? Se tu és verdadeiramente filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Preste bem atenção. Olha só qual foi a primeira atitude que o diabo usou contra Jesus, e é algo que já aconteceu na minha vida e talvez tenha acontecido na sua vida. O diabo vem até Jesus e disse: tu és verdadeiramente filho de Deus. É a filiação, preste atenção, a filiação, a dúvida com relação à nossa filiação. Toda vez que a gente passando por uma luta, por uma dificuldade, diz: olha, se tu é filho de Deus, faz com que essas pedras virem pão. É a filiação. Quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por um deserto, uma dificuldade, a primeira parte que a gente é afetada é a nossa filiação. O deserto, a prova, a própria ação do inimigo é de alguma forma tirar a nossa filiação com Deus, de nós entendermos que nós somos filhos de Deus, que Deus cuida de mim, cuida de você, que Ele supre as nossas necessidades, que Ele nos protege, que Ele nos cerca com amor, que nada sai do controle dEle. A gente questiona Deus o porquê de estar acontecendo. Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor esqueceu? Por que eu estou vivendo esse momento? Por que o Senhor não impediu aquela justiça? Por que o Senhor não impediu aquela dificuldade? É a nossa filiação com Deus. Eu passei por isso, eu estou falando, não estou inventando algo. No momento de crise, nos momentos de dificuldade, a gente sempre coloca em prova a nossa filiação diante de Deus. O diabo tentou isso em Jesus, então presta atenção. Agora eu falei de relacionamento, agora eu estou falando de filiação.
a primeira coisa que você nunca deve perder na sua vida, nunca perca na sua vida, o entendimento que você é filho. Só que eu estou falando coisa aqui que eu não tinha programado aqui, mas o Espírito Santo tem ministrado, então eu vou continuar. Então o que acontece? Uma vez que eu entendo que eu sou filho, no meio da prova, eu preciso me colocar na posição de filho. Porque o diabo tentou contra Jesus, falando, se tu é filho de Deus, manda. Por quê? Porque ele queria prejudicar a filiação. Então, presta atenção, se você puder escrever isso, no momento de deserto, no momento de prova, a primeira situação que vai ser questionada na minha vida, na sua vida, o primeiro conflito ou a primeira ação do inimigo, o primeiro questionamento nosso é a nossa filiação diante de Deus. Se tu é filho de Deus, transforma. Segunda, aí tu pode falar, mas Júnior, eu reconheço minha filiação, preste bem atenção. Uma coisa é reconhecer, outra coisa é se colocar na posição de filho. Eu estou falando da minha vida, eu passei por esse momento difícil, esse momento de crise, eu tinha esquecido que eu era filho, e esses dias agora que eu tenho orado, tenho buscado a Deus, eu compreendi que eu sou filho de Deus, mediante a prova, dificuldade, problema, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu tenho acesso ao Pai. Imagine na sua casa, quando você está na sua casa, quando você quer alguma coisa, você vai falar, papai, eu quero água para beber? Não, você vai ter acesso direto à água. Você fala, papai, eu estou com fome, se tem comida na geladeira, tu vai lá e come. Se tu já saiu da casa do teu pai, o dia que tu volta na casa do teu pai, tu entra no quarto, tu vai no banheiro, tu toma água, tu come, porque tu é filho, e filho tem uma posição diferente. Então, o primeiro questionamento com a nossa filiação. Segundo, uma coisa é você reconhecer a sua filiação, outra coisa é você se colocar na posição de filho. Por quê? Tu lembra do filho pródigo? Vocês lembram do filho pródigo? Ele era filho, ele pediu parte da herança, ele foi embora, ele se distanciou do pai, o pai deu uma riqueza para ele gastou de forma errada, ele tomou atitude errada, e quando ele estava cuidando de uns porcos ali com fome, não tinha nada, ele lembrou, ele disse, na casa do meu pai, existem muitos trabalhadores na casa do meu pai que tem um pão para comer, e eu estou comendo aqui com desejo de comer comida de porco. E o que ele disse? Eu vou me levantar, preste atenção, nesse momento ele reconheceu o erro, e reconheceu que ele é filho, mas preste bem atenção no que eu vou falar, algo que Deus ministrou aqui. Ele disse, vou me levantar, vou até o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Preste atenção. E ele disse, me faze como um dos teus trabalhadores. Preste bem atenção, existem três coisas aqui, muito fundamental. Primeiro, ele reconheceu o erro dele, até aqui tudo bem. Segundo, ele disse, eu vou até o meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de um dos teus filhos. Eu quero ser que nenhum dos teus trabalhadores. Que pedido absurdo, presta atenção. Ele reconheceu o erro, ele reconheceu que ele era filho, mas ele não tomou posição de filho. Ele decidiu voltar para a casa do pai dele. Mas o que aconteceu? Ele voltou para a casa do pai, mas ele queria ser um escravo, preste bem atenção. Ele voltou para a casa do pai, mas ele queria ter uma vida de escravo. Você entendeu? Uma coisa é filho, reconhecer o erro, voltar para a casa do pai, reconhecer que é filho, mas continuar na posição de escravo. Ei, você não é escravo, você é filho. Muitos de nós voltamos para a casa do nosso pai, mas nós vivemos debaixo do jugo da escravidão, do pecado, da mentira, da miséria, do erro, da falha. Por quê? Porque a gente fala, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Presta atenção, a tua decisão. Então o que acontece? Ele queria ser filho. Imagine você, o filho voltou para a casa do pai e ele disse para o pai, meu pai, eu quero ser um escravo. Não tem cabimento um filho pedir para o pai para ser escravo. Imagine eu e você com a nossa filiação. Reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos, voltamos para a casa de Deus e você vai chegar na casa do seu pai, ou no seu quarto quando você fala com Deus, ou no culto, ou na igreja, ou no lugar onde você serve a Deus, ou se você não serve a Deus ainda, ou você nessa live aqui, ou depois nesse vídeo você vai estar se reconciliando com Deus, você vai falar, Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu sou teu filho, mas me faz como um escravo. Já pensou uma coisa dessa? Querer continuar a ser escravo? Não. A Bíblia diz em João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Então, eu saí um pouco aqui da questão da prisão, não é o teu filho, mas talvez isso aqui vai contribuir ou vai colaborar com aquilo que eu estou falando. No momento de provação, no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de
de um deserto grande, sempre vai ficar em questão a tua filiação. Então eu quero te fazer um convite agora, você que está na live agora e você que vai ver a live depois, tome uma posição. Você é filho de Deus. Tem uma coisa que eu estou escrevendo no livro sobre propósito e processo que é baseado nessas lives aqui. E uma coisa que eu falo, tem no capítulo 1, quando eu falo sobre o nascimento, o seu nascimento é um projeto de Deus que você foi planejado e moldado no ventre da sua mãe. A fecundação do óvulo com o espermatozoide tem a primeira célula. Nessa primeira célula tem um DNA. Nesse DNA que nós chamamos tem 3,2 bilhões de informação genética. Ali tem informação de como vai ser teu cabelo, a cor da tua pele, os teus olhos, onde vai ser teu coração, o teu rio, o teu fígado, cada tecido, cada artéria, tudo ali está milimetricamente planejado e projetado. E a Bíblia fala não só em Jó, mas fala também no Salmo 139, que esse processo guiado de formação no ventre da mãe é um processo dado por Deus, moldado por Deus, guiado por Deus no momento da fecundação. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. A genética é passada de pai para filho. A imagem também é passada de pai para filho, mas uma coisa que o homem não passa, presta atenção, uma coisa que o homem não passa, a mulher não passa de filho para filho, é o espírito. É o espírito. Quando junta ali, puf, é uma vida. Naquele momento, a Bíblia diz que o espírito vem de Deus. O espírito que dá vida. E aí tem a formação do corpo, da alma e o espírito. O espírito é proveniente de Deus. O que assim como foi lá no Jardim do Éden, quando Deus fez Adão do pó da terra, ele soprou. E na hora que ele soprou, o espírito de Deus, aquilo que estava dentro de Deus, o sopro, entrou dentro do homem e tornou alma vivente. A imagem e semelhança de Deus passa para o homem. Então, parte agora do homem, o espermatozoide, o óvulo, quando se junta, o espírito, que provém de Deus, que não é parte humana, é uma essência dada por Deus, e a pessoa é formada ali. Então, todo aquele processo de formação ali é dado por Deus, é importante. E quando eu falo sobre propósito e processo, você vai ler no capítulo 1, quando você lê o livro, que em breve nós vamos estar, se correr tudo bem, no início do outro mês nós vamos estar lançando, no mês de julho nós vamos estar fazendo lives direto sobre a publicação do livro, sobre propósito e processo. O que acontece? Existem duas coisas que você precisa entender, ainda na filiação. Primeiro, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você é inteligente, você é capaz, você é criativo, você é amoroso, você tem a capacidade de criar, de fazer, de realizar, de conceder grandes projetos. Deus concedeu sobre a sua vida, lá em Gênesis diz, que você possa governar sobre os céus, sobre as aves dos céus, sobre a terra, sobre os animais da terra, sobre as águas, sobre os animais que estão nas águas e sobre o resto. Presta atenção, Deus falou que esse governo foi dado a mim e a você, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu essa autoridade para governar nos céus, para governar na terra e para governar na água. Deus vai levantar uma geração nesses últimos dias para que a gente possa governar em vários lugares, exercer a imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa, você é imagem e semelhança de Deus, que fique bem claro. Segundo, ative a sua afiliação em Deus. Você é filho de Deus, não só imagem, você é filho. Por intermédio do sacrifício de Jesus, João 12, mas a todos quanto receberam deles o poder de ser feito filho de Deus, você é filho de Deus. Não basta saber que é filho de Deus, você tem que ativar a sua afiliação. Então ali no livro, eu estou dando só spoiler aqui de uma pequena parte de um parágrafo sobre você é imagem e semelhança de Deus e você é filho de Deus. Quando você compreende isso e torna isso claro na sua mente, você vai fazer coisas extraordinárias. Você vai fazer o que está lá em João, que Jesus disse, que eu e você iam fazer coisas maiores que ele. Por quê? Não para a minha glória e para a sua glória, mas para a glória de Deus. Deus vai nos usar por intermédio da nossa vida. Ele vai nos usar como um instrumento nessa geração, para que o nome dele seja ainda mais glorificado, mais do que já é glorificado. Então, quando a gente está passando uma crise, quando a gente está passando um problema, quando a gente está passando uma dificuldade, a nossa filiação. E aí sabe o que a gente acontece? Eu estou falando algo que eu vivi, já vivi, porque eu compreendi e voltei, já retornei. Eu estava entendendo que eu era imagem e semelhança de Deus, que eu sou filho de Deus, que eu tinha uma posição de Deus, do filho de Deus, mas eu estava que nem um filho pródigo. O quê? Fazem como um escravo. Eu e você não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Ative a sua filiação. Agora nós retornamos aqui para a história de José. Então a primeira coisa que José não perdeu no Egito foi o seu relacionamento e comunhão com Deus.
você que está nessa live, você que vai ver essa live depois no YouTube e também no Facebook, o que eu estou falando para você? Independente da circunstância, do problema, da dificuldade, não permita que o seu relacionamento com Deus venha a ser quebrado. O relacionamento com Deus é a coisa mais importante no homem. No livro que eu estou escrevendo, esse no Propósito e Processo, e também no outro livro que eu também vou concluir ele, que eu falo sobre propósito, segredo da existência, nos dois eu foco toda a centralidade lá na criação, no início de todas as coisas. Por quê? Porque lá estão todos os códigos, todas as informações de como Deus planejou, como era para tudo acontecer, como nós somos, o que Ele queria da gente, tudo está ali. E tudo começou ali. Então, quando a gente compreende o começo, e nós vamos compreender o fim. Por quê? Jesus Cristo é o princípio e é o fim. O que acontece? Ali tem um código. Qual foi a primeira coisa que o homem teve quando Deus criou ele? Quando Deus cria Adão, e depois que Ele cria Eva, primeiro Ele cria Adão do pó da terra e sopra nas narinas. E o que acontece? Ele faz Adão pegar no sono, tira uma costela de Adão, serra ali, tira a costela e coloca a carne. Talvez, eu não sei se você saiba, mas existe só em 2 lugares que tem a célula-tronco. Que a célula-tronco o que é? A célula-tronco é a célula que dá para fazer um clone. É no coração e na costela. Quando o Senhor tira a costela dele, Ele pega a parte genética ali para fazer Eva. Mas isso eu falo no livro e eu vou falar numa outra oportunidade, eu vou entrar no assunto. Mas o que está acontecendo? Quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus estabeleceu com Adão foi relacionamento. Porque Deus falou com Adão. E quando nós falamos um com o outro, nós temos o quê? Relacionamento. Adão falou com Deus. Adão tinha relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Todos os dias Deus vinha até o Éden para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. O Senhor ensinou ele a falar, o Senhor explicou para ele todas as coisas, o projeto que ele tinha para Adão. O Senhor levou Adão para testar a faculdade criativa, as habilidades de Adão, quando levou Adão para dar nome aos animais. A primeira missão de Adão no Éden foi dar o nome dos animais, então ele deu a capacidade de ter o quê? O relacionamento. Então qual é o princípio primário? Quando o homem foi criado por Deus, a primeira atitude, a primeira ação foi relacionamento. Então, o relacionamento com Deus, desde o princípio, tem que ser a prioridade na minha vida e na sua vida. Então, que você possa ter o quê? Um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E era a coisa que José tinha no Egito. José não perdeu, tinha vários deuses naquele lugar. Tinha vários deuses naquele lugar, tinha vários deuses na casa de Potifar. Existem vários deuses, as 10 pragas que teve no Egito, não sei se você lembra, se você já conhece a história, quando o povo se odiava, aquelas 10 pragas representavam os vários deuses que tinha no Egito, a praga das rãs, das moscas, do piolho, lá da saraiva, todas aquelas pragas, elas eram relacionadas a uma divindade que tinha no Egito. Então, presta atenção, tinha vários deuses, José vivia naquela cultura, naquele contexto, mas ele não deixou de adorar e glorificar o Senhor. Ele poderia ter falado: meus irmãos tinham inveja de mim, me trataram mal, me abandonaram, me jogaram no poço, me venderam. Eu vou agora abandonar Deus, esquecer de Deus, vou adorar outros deuses. É a primeira coisa que a gente faz. Quando acontece um problema grande, uma dificuldade, a gente vira as costas para Deus e vai servir a outros deuses. Os deuses das nossas vontades, os deuses dos nossos desejos, o Deus dos nossos sonhos, que muitas vezes não é o sonho de Deus, o Deus dos nossos projetos, que às vezes não é o projeto de Deus. A gente às vezes deixa de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer para fazer coisas que é a vontade da nossa carne, a vontade do contexto do mundo, os projetos que são da terra, porque os projetos de Deus eles são maiores, mas a primeira coisa a gente abandona. Então o que acontece? José estava ali, José não abandonou seu relacionamento com Deus. Primeira coisa. Até que você entendeu. Segundo, por que ele não coisou? José no Egito ele andava por princípios. Eu aprendi um princípio, lendo ali em Gênesis, e também estou escrevendo, e com experiência na minha vida e observando as pessoas que estão no meu contexto, é o seguinte: nunca negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios no trabalho, na faculdade, na sociedade, na casa de ninguém, na casa de parentela. Não negocie os princípios eternos de Deus por nada. Não negocie os princípios de Deus por regra. Não negocie os princípios de Deus por cultura. Não negocie os princípios de Deus por promoção no trabalho. Não negocie os princípios de Deus para ter um relacionamento de amizade que não é vontade de Deus. Não negocie os princípios de Deus para ter um relacionamento ou um casamento que não é vontade de Deus. Não negocie os princípios. Os princípios são algo importante
e fundamental. Preste bem atenção. Quando José estava ali, que aquela mulher tentou pegar José, a esposa de Potifar, o que ele falou? Presta atenção, como José andava com o princípio, ele disse, eu não vou me deitar com você. Ela disse, por que, José? Primeiro, porque o meu senhor, Potifar, me confiou o governo da sua casa. Ele me confiou o governo da sua casa e todos os seus bens, mas ele não me deu autorização para tocar na senhora. A senhora é patrimônio de Potifar, não é meu. Presta atenção. Então, primeira coisa, como José andava por princípio, a conduta de ética e a ação de José, independente da justiça, não mudava. José era íntegro naquilo que ele fazia. Ele estava governando a casa. Então, se você tem um trabalho, ou você está no ambiente, ou você está no lugar, aquilo é só o processo, aquilo é só o período. Deus vai te tirar de lá para algo grande. Mas quando você estiver lá, seja íntegro. Se seu patrão pedir para fazer algo que não condiz com os princípios de Deus são mais importantes, porque é os princípios de Deus que vão te levar para a promessa. É os princípios de Deus que vão te levar para realizar grandes projetos. É os princípios de Deus que vão te realizar para você fazer um impacto no mundo, na sua família, no seu bairro. É os princípios de Deus que vai estabelecer um legado que o dia que você for promovido à glória, o teu nome, a tua história vai continuar na terra, vai continuar na vida das pessoas, vai continuar na vida dos teus filhos, vai continuar na vida dos teus netos, porque os princípios eles são eternos, os princípios eles não podem ser negociados. Então, independente das circunstâncias, não negocie os teus princípios. Já disse, ei, eu estou aqui como escravo, fui vendido injustamente, mas o Potifar me colocou como governante da casa, ele mandou governar a casa, os bens, os negócios, mas não mandou tocar em você. Primeira coisa, ele reconhecer a posição e o princípio dele. Segundo, preste bem atenção, ele me disse assim, ó, é algo que eu aprendi muito forte aqui com o José, que eu botei como uma aplicação na minha vida, isso é prioridade hoje na minha vida. Sabe o que ele falou? Ele me disse assim, a primeira vez a mulher de Potifar tentou, depois ela veio a segunda, ele não podia falar, olha mulher de Potifar, eu não vou fazer isso não, porque eu não quero te magoar. Ele não falou assim, olha mulher de Potifar, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar magoando o teu marido. Ele não disse, olha mulher de Potifar, eu não vou estar fazendo isso, porque eu vou ferir um princípio meu. Olha só a atitude de José, ele disse assim, você quer que eu deite com você? Eu quero, ele disse, você acha que eu vou pecar contra Deus? Presta atenção, você acha que eu vou quebrar minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus? José andava por princípios, e os princípios são as coisas mais importantes da nossa vida. Independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteceu, se você sabia que os princípios são mais importantes, José reconhecia o relacionamento dele que ele tinha com Deus, os princípios com Deus. Ele disse, se eu ficar com você, eu vou estar adulterando, eu vou estar fornicando, e eu não vou estar pecando contra você, eu não vou estar pecando contra o teu casamento, eu não vou estar pecando contra o teu esposo, eu não vou estar pecando contra a minha vida, eu vou estar quebrando uma aliança que eu tenho com Deus, não é com você. Então ele entendia que ele tinha uma aliança e um relacionamento com Deus que não podia ser quebrado. Segundo, ele sabia que o casamento era uma instituição divina, e se ele tivesse uma atitude errada, ele tinha quebrado o princípio de Deus, mesmo que aquelas pessoas fossem ímpias, tivessem uma prática e uma conduta pagã. O importante não é a prática e a conduta pagã ou a atitude errada que as pessoas têm. Isso não importa, o importante é quem você é em Deus. Então, a primeira coisa, José tinha um relacionamento com Deus que não quebrou no Egito. Tinha Deus para tudo ali, tinha Deus para se prostituir, tinha Deus para prosperar na plantação, tinha Deus para prosperar na venda, no comércio, tinha Deus para fertilização. No Egito tinha Deus para tudo. Se José quisesse voltar para um Deus que fosse libertar ele, para um Deus com D minúsculo, para um Deus que fizesse José rico, tinha vários, mas o importante para José não era nenhum deles. O importante para José era o relacionamento, a comunhão e os projetos que ele tinha para com o Senhor Deus eterno. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, primeiro, ele reconheceu o relacionamento dele que ele tinha com Deus. Segundo, ali que ele andava por princípios. Preste bem atenção, a esposa de Potifar, ela jogou a culpa para José, ela gritou, veio o soldado, veio Potifar, ela jogou a culpa para Potifar. Vocês lembram lá do Éden? Toda vez que há uma justiça, algo errado, a gente sempre transfere a culpa, a gente não assume nossos erros. O que ela disse? Olha, Potifar, esse hebreu que tu trouxe para dentro da nossa casa, tu colocou ele para governar sobre a nossa casa, foi ele. Ele tentou fazer algo contra mim e jogou a culpa para quem? Não jogou nem para José, ela jogou primeiro para Potifar. Potifar, a culpa é tua que trouxe esse hebreu para cá. Segundo,
foi José que tentou algo contra mim. Ela jogou a culpa para Potifar, depois jogou a culpa para José. Uma coisa que eu aprendo aqui, que é algo importante, fundamental, quando eu ando com o princípio, quando eu ando pela questão de conhecer, a ter um relacionamento com Deus, duas coisas aqui, que você tem que aprender a lidar na sua vida. Na estrutura do propósito e do processo. Preste bem atenção. Aprenda a lidar com a injustiça e com a calúnia. Se você compreender isso, que você tem a identidade de Deus, você é filho de Deus e Deus tem coisas grandes na sua vida, você vai aprender a lidar com a injustiça e com a calúnia. José foi vendido de forma injusta, ele não tinha culpa de nada. José ele foi caluniado. Qual é a atitude minha e sua quando ele tinha caluniado? Quando é imputado algo que eu e você não fizemos, como nós vamos lidar com a calúnia? Preste bem atenção. José, ele foi caluniado. Ela levantou um falso testemunho contra ele. Levantou uma calúnia contra ele. Mas preste bem atenção. Isso aqui é algo importante e fundamental. Olha só o que diz. Eu vou ler aqui o texto de novo, porque eu quero falar para você. Quando ele foi levado na prisão, Gênesis 39, 21 diz assim: E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua bondade, a sua misericórdia. Presta atenção. Estendeu sobre ele a sua bondade e a sua misericórdia. Presta atenção. Vou explicar de novo. Estendeu sobre ele a sua bondade, a sua misericórdia. Estendeu. Por quê? Porque Deus estava com José quando os irmãos dele tentaram matar ele. Deus manifestou misericórdia ali e não deixou que os irmãos dele matassem ele. Deus estendeu a misericórdia quando jogaram José lá de cima para o fundo do poço. O poço era fundo. Deus deu misericórdia e a graça de Deus estava sobre a vida de José. Terceiro, quando eles estavam decidindo matar ele, passou aquela caravana. Eu não chamo aquela caravana de mercadores, eu chamo caravana de Deus. Porque aquela caravana que passou ali naquele mesmo dia, naquela mesma hora, ajudou José a não morrer. Porque ele estava sendo conduzido para o caminho da promessa, para a distância, para o ambiente onde cumpriria todo o propósito e todo o processo. O que acontece? Ele estava ali e Deus deu misericórdia e não permitiu que acontecesse. Quando ele chegou na casa de Potifar, que levaram injustamente, sabia que a acusação que deram contra José poderia ter sido morto? José poderia ter sido morto. Mas a Bíblia diz que Deus estendeu a bondade dele. Deus estendeu a misericórdia dele. Agora eu vou te explicar. Sabe por que José foi injustiçado? José passou por calúnia e difamação e ele teve que aprender a lidar com aquilo. Por quê? Porque era a posição que José ficaria. E na posição que José ficaria, ele teria, sabe o quê? Ele precisaria exercer misericórdia na vida das pessoas. Presta atenção. José ia precisar ter atitude justa, ele ia precisar ser justo na posição que ele ia colocar, ele ia precisar ser justo com as pessoas. Ele ia precisar lidar e resolver problemas relacionados à difamação. Então ele estava experimentando aquilo, Deus estava com ele, guardando ele, protegendo ele, do lado dele, fortalecendo ele. E quando as pessoas estavam tendo atitude errada, eu falei, não hoje nessa live, mas na live passada, eu falei sobre que Deus ele mostrou para José, presta atenção, Deus mostrou para José o sonho, mas não revelou para ele o processo. Por quê? Ele teve o sonho ali das espigas dele em pé e dos irmãos inclinaram. O sol, a luz inteira se inclinando contra ele. Mostrou o sonho, mostrou o propósito, mostrou o projeto, mas não mostrou o processo. Porque se Deus mostra para José, olha José, tu vai ser governador, mas antes disso tu vai passar por problema de inveja com teus irmãos vão tentar te matar, tu vai ser jogado no poço, tu vai andar acorrentado de Dotã até o Egito, tu vai atravessar o deserto, tu vai ficar com corrente, tu vai passar fome, tu vai apanhar, tu vai quebrar pedra, tu vai ser escravo na casa de um homem, vão te acusar que tu vai tentar pegar a esposa dele à força. Imagine se mostra para José isso, ele tinha desistido na hora. Eu sempre falo que se você decide sair de uma cidade para outra e se tu sabe que na outra cidade tu vai passar um problema, tu vai sair de perto de casa. Não vai sair de casa, por quê? É mostrado o sonho, o projeto, mas não é mostrado o propósito. Imagina o que tu quer dizer com isso. Deus ele mostra o sonho, ele mostra o propósito, não revela o processo. É por quê? Porque ele está com você no processo. Deus estava com José, bem brincar, e Deus estava com José. E Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus está contigo. Presta atenção, Deus está contigo no propósito.
Deus está contigo no processo. Está passando injustiça, Deus está contigo. Está passando calúnia, Deus está contigo. Está passando alguma espécie de injustiça, Deus está contigo. Está passando alguma espécie de problema, Deus está contigo. Está passando dificuldade, Deus está contigo. Ei, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um projeto, se Deus te deu um propósito grande, e por algum motivo as circunstâncias, a injustiça e o problema foi te levando de um lado para o outro, de um lado para o outro, não importa, não importa. Deus está contigo no processo. Sabe por que Ele não revela o processo? É porque no processo Ele está contigo. Ele não revela o processo porque no processo Ele está contigo. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você clame a Ele. Ele quer que você busque a Ele. Ele quer, mas tu fala, Júnior, eu não tenho o que comer. Se você não tiver o que comer, não importa. Deus, Ele ativa a padaria no céu e cai pão, cai maná do céu. Ah, Júnior, eu não tenho que beber água, não importa. No meio do deserto vai brotar água. Ah, Júnior, mas eu estou cansado de comer maná, estou cansado de tomar água. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer couve, trazer carne assada, não importa. Mas Deus, Ele está do propósito, Ele tem um processo para intenção. É no processo que nós conhecemos Deus profundamente. Foi algo que eu aprendi, algo que eu questionava de Deus. Eu falava, Senhor, por que no momento de crise, maior crise, as pessoas parecem que somem? Ele disse, é porque naquele momento que eu quero ter uma intimidade profunda contigo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eu estou sendo um pouco da história aqui, mas é porque Deus está ministrando. E não é só um ensino, mas é uma palavra de Deus para a sua vida. Vocês lembram qual foi o maior profeta da Bíblia Sagrada? Você lembra? Elias. Elias orou, caiu fogo do céu. Será que você tem coragem de orar para cair fogo do céu? Elias orou e o Jordão abriu. Elias orou e uma criança ressuscitou. Elias orou sobre enfermos e enfermos foram curados. Aí uma mulher disse para Elias, Elias, eu vou te matar, Jezebel. Elias correu para o deserto e pediu morrer, entrou numa depressão profunda. Presta atenção, toda vez que a gente está próximo de realizar um grande projeto, um grande propósito, a gente passa por uma perseguição, uma dificuldade, o nosso desejo é se isolar, o nosso desejo é se esconder, o nosso desejo é ficar ali, porque nós somos seres humanos. Elias foi para o deserto, ele falou, Senhor, eu não sou melhor de que ninguém, eu quero morrer. Elias entrou numa depressão profunda, ele desejou morrer, só que um anjo veio e tocou em Elias e disse, Elias, come esse pão e bebe essa água, porque tua caminhada é longa, Não acabou aqui não. Ele comeu e bebeu e depois dormiu. O anjo disse, Elias, come pão e bebe água, come pão. Nós sabemos que o pão tipifica Jesus, que o pão simboliza a palavra de Deus. Nós sabemos que a água simboliza o Espírito Santo, a lavagem, a comunhão, a oração. Come pão e bebe água, palavra de Deus e oração, palavra de Deus e oração. No momento da crise, palavra de Deus e oração. A gente disse, come pão e bebe água, come pão e bebe água. Te fortalece. O que aconteceu? Elias foi para a caverna e teve 3 movimentos ali, quando ele estava escondido na caverna. A Bíblia diz que deu um terremoto forte e Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz que veio um vento forte e Deus não estava no vento. A Bíblia diz que veio fogo e Deus não estava no fogo. E depois veio uma voz suave e mansa dizendo, Elias, o que é que tu está fazendo aí dentro dessa caverna? Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo escondido? Não se esconda, Deus é com você. Nesse momento, você pode falar, Júnior, mas eu estou numa dificuldade, num problema, numa ansiedade, num profunda... O importante é você lembra? No processo, Deus está contigo, Deus não te abandonou. Por que essas 3 manifestações? Para vocês entenderem, para a gente voltar para a história de José. Porque o terremoto tem hora para começar e hora para terminar. Você já viu alguma vez na história o terremoto durar? O tempão não é rápido. Você já viu o vento durar o tempo todo? O vento forte não é rápido. Começa agora 3, 4, 5 minutos, uma hora, destrói algo e para. Você já viu o fogo durar muito tempo? Não. O fogo ele acende e ele apaga, o fogo acende e ele apaga. Acende e apaga, precisa de gás, precisa de lente. O fogo mais duradouro do mundo, não sei se você sabe, mas foi o fogo do templo do povo de Israel. É aquele candelabro, não tinha aquele candelabro dentro do templo? Que era, dentro do templo tinha o santo dos santos e o átrio. No átrio estava ali a pia que o sacerdote lavava a mão, tinha um altar de sacrifício que sacrificava o animal, e quando ele entrava no templo, ele nunca se apagou, mas ele durou 400 e poucos anos. Mas teve um dia que ele se apagou. Por quê? Porque o templo foi destruído. Mas foi o fogo mais duradouro. O que acontece? Mas o fogo também é pequeno. Sabe o que ele estava querendo falar para Elias? E Deus quer falar para você aqui nessa live, para nós entendermos a história de José.
Deus não é um Deus de momento. Deus não é um Deus de momento, Deus é um Deus constante. Deus é um Deus presente. Deus está com você, não te abandonou, não te deixa, não virou as costas para você. Deus sempre está com você em todos os momentos. Ele estava falando para Elias: Elias, eu estava contigo quando tu orou e caiu fogo. Elias, eu estava contigo quando tu orou e eu abri o mar. Elias, eu estava contigo quando tu orou e ressuscitou aquela criança. Elias, eu estava contigo quando passou aqueles 3 anos e 6 meses. Tu falou assim: não chove, eu tranquei o céu, não choveu. Eu estava contigo. Eu estava contigo através da vida da viúva, que aquela viúva, num tempo de crise, presta atenção, no tempo de crise, Deus sempre levanta a viúva para ajudar o profeta. Se você é servo de Deus, profeta, está em crise, Deus vai levantar a viúva para lhe ajudar. E eu estava naquela viúva para cuidar de você no tempo da crise. Eu sou um Deus presente, eu estou no processo com você. Deus não te abandona no processo, Deus está conosco no processo, porque é naquele momento de processo que nosso relacionamento com Deus, ele cresce, o nosso momento de confiança, o nosso momento de encontro real com Deus, o nosso momento de relacionamento, de experiências, é nessa crise grande que você está, onde não tem ninguém mais próximo de você. Por quê? Às vezes todo mundo sai de peça porque Deus quer esse momento só você e Ele, porque Ele quer fazer o ajustamento, Ele quer te alinhar, Ele quer te trazer de novo para o centro da sua vontade. Então, às vezes é necessário. Outra coisa que eu não falei, e voltando aqui para José, preste bem atenção, as injustiças que você está passando e as pessoas que estão sendo injustas com você ou estão lhe caluniando, elas são instrumento. Deus usa esse problema para te empurrar, para te expulsar para o lugar da promessa. Do lugar da promessa. Os irmãos de José eram movidos por inveja, por ódio. E eles venderam José. Empurraram José para onde? Para o Egito. Por quê? Porque a promessa de Deus para se cumprir na vida de José era no Egito. Depois o que aconteceu? A esposa de Potifar agiu de forma errada com José. O que aconteceu? José ele foi para onde? Ele foi parar onde? Na prisão. Por quê? Porque tinha propósito na prisão. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Então o que acontece? A prisão não é o teu fim. José tinha relacionamento com Deus. José andava por princípios. E o fato dele andar por princípios fortalecendo a comunhão dele com Deus. Terceiro, que eu acabei de abordar. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus se estendeu sobre a vida de José. E outra coisa, a graça de Deus. A graça de Deus estava sobre José de maneira que pessoas viam que tinha Deus na vida de José. Então, no momento de dificuldade, de crise, que você passou todo aquele problema, você vai ser empurrado, expulsado da zona que você está para onde Deus quer que você esteja. E quando você chegar naquele ambiente, as pessoas certas que fazem, essas pessoas certas que fazem conexão com o seu propósito, que foram alinhadas e determinadas por Deus antes da fundação do mundo para que aquilo acontecesse, elas vão olhar para você, vão ver que a graça de Deus está sobre a tua vida, que Deus está sobre a tua vida, e essas pessoas, essas novas pessoas, serão um instrumento de Deus para lhe conduzir ao propósito que Deus tem para realizar na sua vida, no projeto que Ele tem para realizar na sua vida. Agora nós chegamos aqui na prisão. Por que a prisão não é o teu fim? Porque José foi preso e ele foi levado, sabe aonde? Para a prisão, aonde ficavam os presos do rei. Isso aqui existe algo muito profundo. Por quê? Porque José não foi levado para a prisão pública. Não. José foi levado para a prisão onde só tinha autoridade. Os presos do rei não eram qualquer preso. Você está entendendo? Os presos do rei eram pessoas de autoridade do governo. Os presos do rei eram altos comerciantes, pessoas que tinham condições financeiras grandes, eram pessoas que faziam parte da liderança do governo do Egito, eram pessoas que trabalhavam no reinado, só ia para essa prisão aqueles que tinham uma posição de autoridade. José é levado para a prisão que ficava na casa do capitão da guarda. Você sabe quem é o capitão da guarda? Era Potifar. José foi preso e ficou preso numa prisão que estava no espaço geográfico, no território geográfico de Potifar, que era o capitão da guarda. E quando ele chega lá, talvez você não saiba, mas a prisão naquele tempo era o próprio José fala que, se você for ler o capítulo 40, quando José interpreta o sonho, ele fala: eu estou preso injustamente, eu estou aqui nessa cova, nesse poço. Existia uma espécie de calabouço, existe compartimento. A condições ali era subhumana. Os presos tinham que trabalhar em pedreira.
José chegou naquele lugar preso de forma injusta e o líder da prisão lá, o carcereiro maior, viu que José fazia tudo o que era pedido para ele. Se aquele, eu vou usar um exemplo aqui, não vou usar um exemplo, aquele carcereiro mandava José limpar a prisão, José ia lá e limpava com excelência. Tudo que tinha para fazer na prisão, José fazia, ele limpava, ele ajeitava, ele arrumava, ele trabalhava, ele dava assistência para os presos, e o carcereiro maior via que tinha algo diferente nele, e começou a dar coisas para José fazer, e tudo aquilo que José fazia, ele prosperava, de maneira, sabe o que? Que o carcereiro entregou a chave. Presta atenção, o carcereiro entregou a chave da prisão para José. O que eu quero falar com isso? José estava preso, estava preso ali naquela prisão, na casa do capitão da guarda, ele estava preso, mas José era livre. O que eu quero falar com isso? Que vai chegar um momento da nossa vida que você vai passar um problema, você vai passar uma dificuldade, você vai passar uma luta tão grande que aquela situação, você vai estar sob o controle dela. Por quê? Por mais que você esteja preso àquela situação, você é livre. Por quê? Porque Deus te libertou, porque Deus te livrou. Você não pode viver debaixo desse jugo. Você não pode viver debaixo desse jugo. Sabe por quê? Porque Deus te libertou, porque você é uma pessoa livre. José estava na prisão e ele tinha a chave da cadeia, ele poderia ir embora a hora que ele quiser, mas ele não ia. Sabe por quê? Porque José nunca saiu do seu propósito. José tinha um relacionamento com Deus, José andava pelos princípios, José nunca perdeu o foco do seu propósito. Então ele estava ali, ele estava naquela prisão, aonde ele liderava vários presos do rei, não era qualquer pessoa. Preste bem atenção. Primeiro José ele começou a governar aquele ambiente, governar as pessoas, comprar e vender na casa de Potifar. Agora ele vai para a casa ele vai para o cárcere, e no cárcere ele está ali governando pessoas, ele está lidando diretamente com a autoridade, ele está dando com pessoas intelectuais, ele está dando com magos, com pessoas líderes ali do governo, ele estava liderando um monte de pessoas. Imagine ele na prisão tendo que liderar, orientar e governar sobre aqueles presos de autoridade. Vê a posição que Deus colocou José. José estava ali e ele cuidava bem dos presos. Ele tinha bem uma atitude de preso. Você está vendo o propósito? José é vendido, vai para casa de Potifar, agora está na prisão. Quando ele está na prisão, duas pessoas têm uma atitude errada. No capítulo 40 fala que dois, o copeiro e o padeiro, pecaram contra o faraó. Não foi só o padeiro, foi os dois. E eles foram presos e desceram para a prisão do quê? Para a prisão do rei. A mesma prisão que José estava. Quando ele chegou lá, o capitão da guarda deu a responsabilidade para José cuidar especificamente, integralmente daqueles dois funcionários do faraó. Quem era o capitão da guarda? Potifar. O Potifar chegou com ele e disse: José, cuida desses dois presos aqui. E a Bíblia diz que José cuidou deles. E não foi um dia, foi um tempo que José ficou ali. E aí cuidava todo dia, ele dava de comer para esses presos, ele cuidava deles na prisão. José ele fazia, isso aqui que eu ia falar algo para vocês aqui, que já ia deixar escapulir, preste bem atenção. O que vai fazer a diferença no seu propósito, no processo, é você se importar verdadeiramente com as pessoas. José estava vivendo um contexto de injustiça, de coisas erradas, mas ele se importava. Por quê? Ele cuidou do copeiro e ele cuidou do padeiro. E certo dia ele chegou e olhou e viu o semblante deles triste. Ele viu que eles estavam tristes. E ele disse assim: eu estou vendo que vocês estão tristes. Por que o semblante de vocês está decaído? Aconteceu alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma coisa? E aí os dois falaram: não, nós estamos aqui incomodados porque nós tivemos um sonho e nós não conseguimos... isso está trazendo perturbação. E se a gente contar, tu pode interpretar, presta bem atenção. José reconhecia, José disse assim: eu não interpreto sonho, as interpretações vêm de Deus. Preste bem atenção. José falou a mesma coisa que Daniel falou depois lá na frente. Daniel, lá na Babilônia, ele disse: ei, as interpretações de sonho vêm de Deus. José ele poderia falar: eu sou sonhador e sei interpretar sonhos. Não. José disse assim: ei, é Deus que dá as interpretações de sonho. No momento da crise, no momento da dificuldade, sempre reconheça Deus na sua vida. É Deus que faz, é Deus que é Deus que realiza, é Deus que opera. José disse assim: eu não interpreto nada, as interpretações são de Deus. Então, pois, conte o sonho de vocês que eu vou interpretar. E que Deus vai dar a interpretação. Ele deu a glória, ele reconheceu a Deus. Aí o primeiro, que era o copeiro, ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, o primeiro, ele falou assim: ei, eu estava com sonho.
o meu sonho, eu vi uma videira se levantando e essa videira começava a brotar ramos. E na ponta dos ramos se brotavam as flores. E na ponta das flores saía o cacho de uva madura. Não saía uvas para amadurecer, não saía madura. E eu pegava e ele dizia, e o copo do faraó estava sobre a minha mão. E eu pegava essas uvas e amassava no copo do faraó e dava para ele. E aí ele diz assim, ei, José vai interpretar o sonho. Ele disse, esse sonho que tu teve é que em 3 dias tu vai ser restituído diante do faraó. E você vai voltar a servir ele como você fazia antes. Agora o copeiro viu que o padeiro viu que o copeiro foi beneficiado, ele se aproveitou e vou contar meu sonho também. Só que antes dele contar o sonho, José falou algo. Preste bem atenção no que José falou, para você entender o último episódio, que eu já vou dar um spoiler agora. José disse o seguinte, José falou para o copeiro, você vai ser restituído em 3 dias. Esse sonho que você teve, que você vai ser restituído em 3 dias. E você vai voltar a servir o faraó. Mas quando você chegar lá, eu quero te fazer um pedido o quê? Conte para o faraó o meu caso. Diga para eles que eu fui vendido para cá de forma injusta. Que eu estou preso aqui nessa cova e eu não fiz nada, eu não tenho culpa de nada. Fale de mim para o faraó. E a Bíblia diz que esse homem foi restituído. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Outra fase aqui que você vai lidar. Você já está anotando aí os códigos tudinho? Primeiro, aprender a lidar com a injustiça. Segundo, aprender a lidar com a calúnia e difamação. Terceiro, quarto, aprender a lidar com o esquecimento. No momento que você mais vai precisar, as pessoas vão esquecer de você. O ser humano tem um problema, sabe qual é o problema? É a amnésia de um benefício recebido. Você beneficia muitas pessoas, e no momento da crise que você precisa, as pessoas esquecem. Mas por quê? Como eu lhe falei, é necessário a gente passar por essas etapas. É necessário a gente passar por esses processos. Por quê? Porque a gente vai lidar com uma multidão de pessoas. Deus está levantando você para governar nessa geração, para ser o governo de Deus na terra. Você é o embaixador de Cristo aqui. O nosso reino, ele não é terreno. Nós somos da cidade celestial. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. A nossa pátria é eterna. A legislação que a gente serve e obedece, ela não é uma legislação terrena, é uma legislação celestial. E nós estamos aqui na terra para fazer a diferença. E Jesus disse, o reino de Deus é chegado até vós. Quem era o reino de Deus? Era o próprio Jesus. Depois Jesus disse, o reino de Deus está próximo de vós. Depois Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Presta atenção. Jesus disse, o reino de Deus é chegado em vós. Por quê? Os cegos vê, os surdos ouvem, o mudo fala, o paralítico levanta, o reino de Deus é chegado em vocês. Depois, ele disse, o reino de Deus está próximo de vós. Depois ele disse, o reino de Deus está em vós. O que é isso? Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus disse, eu cheguei aqui. Ele disse, agora eu estou falando com vocês. E depois que eu morrer, eu vou estar dentro de vocês por intermédio do Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Então, a cultura, aquilo que a gente tem que manifestar na terra é algo que vem dos céus para a terra. Por isso que eu e você temos que aprender a lidar com as situações. Por quê? Porque na posição de governo que nós vamos estar, ou na posição que Deus vai nos colocar, nós vamos precisar exercer esses princípios dos reinos na vida das pessoas. Você vai aprender, você vai precisar ser justo com as pessoas, você vai precisar lembrar das pessoas e as pessoas vão chegar até você, pessoas que vão ser injustiçadas vão chegar até você, você já aprendeu a lidar com a justiça, vai poder orientar ela. Você passou por calúnia, vai aprender, vai poder ajudar essa pessoa. A pessoa vai chegar e vai falar, poxa, alguém esqueceu de mim, você vai saber por quê. A cultura do reino, ela não passa, ela é perfeita. Por isso que lá em Lamentações 3:21 diz, disso recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. O que eu recordo? Eu recordo que Deus não esquece de mim, que Deus ele sempre lembra de mim, e Deus tem um projeto e um plano, ele nunca vai esquecer de você. Aprenda a lidar com o esquecimento. As pessoas vão se esquecer de você, sabe por quê? Nós amamos as pessoas, nós amamos todas as pessoas que estão na nossa volta, mas nós não podemos dar o nosso destino na mão de pessoas. Pega, o pessoal está usando muita palavra código, mas pega essa instrução do reino de Deus. Eu vou botar o IR, instrução, IRD, instrução do reino de Deus, em vez de código. Pega essa instrução do reino de Deus.
Não entregue o seu destino na mão de pessoas. Não confie 100% o seu destino. As pessoas fazem parte do seu processo, do seu propósito. Elas vão te ajudar, elas vão te contribuir, mas não terceirize o seu destino e a sua confiança na mão de pessoas. Entregue o seu destino e a sua confiança nas mãos de Deus. Porque José disse, olha, quando tu chegar lá, a minha libertação está nas tuas mãos. Fala para o faraó, só que o destino de José estava na mão de Deus. E no tempo certo, no tempo determinado, Deus visitou o faraó e o faraó teve sonho. Aí quando o faraó ficou reclamando, o copeiro lembrou. Por quê? Porque existia um tempo e o meu e o seu destino, ele tem que estar integralmente nas mãos do Senhor. Integralmente nas mãos do Senhor. E cada dificuldade que a gente passa, cada problema que a gente passa, Deus está experimentando, Deus está aperfeiçoando o quê? Para que o reino de Deus que está dentro de nós, ele seja manifesto nessa geração. Presta atenção, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é Cristo, através do Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo tem o amor, tem a paz, tem a alegria, tem a longanimidade, tem a benignidade, tem a mansidão, tem o domínio próprio. E esse reino de Deus que está dentro de você, quando vem injustiça, quando vem dificuldade, quando vem um problema, quando vem as adversidades, coloca esse reino de Deus para fora, coloca o amor para fora, coloca a alegria para fora, coloca a misericórdia para fora, coloca a graça para fora, coloca o domínio próprio para fora. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender? O reino de Deus já está dentro de você e as coisas acontecem para que esse reino venha a ser aperfeiçoado e esse reino venha a ser ministrado na vida de pessoas, para que esse reino de Deus venha a ser ministrado de uma forma poderosa na vida de muitas pessoas. Então o reino de Deus já está dentro de mim e dentro de você. Então o que acontece? José interpreta aqueles dois sonhos e ele diz, olha, a interpretação, ela provém de Deus. Ela provém de Deus, não é de mim. A prisão não é o teu fim. E nós concluímos essa parte da série fazendo esse resumo. Nós falamos, por que eu falei que a prisão não é o teu fim? Porque José estava preso, mas ele tinha chave. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha andado por princípios e ele era uma pessoa livre e nunca fugiu do seu propósito, por isso ele tinha chave. E qual foi a prisão? Eu falei de forma indireta, mas agora eu vou tornar bem claro. Eu falei de várias prisões aqui, de ponta a ponta, agora eu vou resumir cada prisão. Qual foi a primeira prisão que tentou aprisionar José? A injustiça. Não fique aprisionado na injustiça. Eu falei na live passada e repito. A injustiça que as pessoas causaram contra você não pode mudar aquilo que você é de essência. Nenhuma injustiça pode piorar aquilo que você é. As pessoas vão ser injustas, os acontecimentos vão acontecer de forma injusta com você, mas a sua essência não pode te mudar. Sabe por quê? Você é livre, então você tem a chave. Então a primeira prisão, não fique preso na injustiça. Se você for injustiçado, deixe por quê? Porque Deus é o Deus da justiça e está na mão dele, no tempo certo ele vai fazer aquilo que é justo e vai lhe honrar. Então a primeira prisão, a injustiça. Segunda prisão, que é algo que José venceu, mas é algo que muitas vezes a gente erra. Eu já errei, já tive consequência por causa de erro, é o pecado. Não brinque com o pecado. Aquela mulher tentou contra a vida de José. Aquela mulher quis que José deitasse com ele, só que José venceu o pecado. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão, porque ele tinha um relacionamento, porque ele tinha um propósito com Deus. Não fique na prisão do pecado. Por quê? A Bíblia fala em João, que aquele comete, João 8:34 diz assim, aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado. O pecado é uma prisão, a fornicação é uma prisão, qualquer tipo de erro colocado em prática é uma prisão. Essa prisão, você não pode cair nela, porque você é livre, você é filho, você é servo do Senhor. Então, primeira prisão, injustiça. Segunda prisão é pecado, não cai nela, porque se José cair ali, tinha estragado o governo que Deus tinha na vida dele. A terceira prisão que a gente abordou aqui, a prisão da calúnia e da difamação. As pessoas vão te caluniar, as pessoas vão te difamar, mas o mais importante é aquilo que você é em Deus, aquilo que você é em Cristo. Não importa o que as pessoas falem, você é um filho de Deus e você é a imagem e semelhança do Senhor. Primeira prisão, justiça. Segunda prisão, pecado. Terceira prisão, a calúnia. Quarta prisão,
o esquecimento, quando as pessoas não forem gratas. Sabe que é algo que machuca muita gente quando as pessoas são ingratas conosco. Você se dedicou, você se esforçou, você que está vendo essa live, você que vai ver essa live depois, você se dedicou, você se doou por um projeto, você acreditou em algo e as pessoas se tornaram injustas, assim como o copeiro foi com José. José falou, José interpretou, José cuidou dele da prisão e quando ele saiu, ele esqueceu de José. Não fique na prisão da ingratidão, porque as pessoas fizeram ou não fizeram algo ou não valorizaram aquilo que tu fez. Preste bem atenção, tudo que você plantou são sementes, você vai colher toda a semente que você plantou, tudo que você fez, todo o trabalho que você fez, todas as atitudes que você fez, você lançou sementes e essas sementes elas serão colhidas. Preste bem atenção, essas sementes serão colhidas, mas o que acontece? Eu e você, muitas vezes, quando a gente está numa situação boa, a gente tende a se acomodar. Preste bem atenção, isso sempre aconteceu, como eu falei, a gente olha para o passado e vê que sempre aconteceu. Preste bem atenção, o povo foi vendido, estava no Egito como escravo, depois voltou para a Terra Prometida, depois eles foram levados para a Babilônia, só que a profecia disse assim, o meu remanescente vai voltar para restaurar Israel. Aí se levantou Nabucodonosor e o povo estava todo ali. Depois se levantou outro rei, o rei Dário. E o rei Assuero, o rei Dário vão ali, libera o povo de Israel de volta para sua terra. E a Bíblia diz que poucos voltaram ali com Neemias, com Esdras, Neemias para reconstruir o muro, com Esdras para reconstruir o templo. O rei disse, olha, vocês estão liberados para voltar para a casa de vocês. Mas a Bíblia diz que só o remanescente voltou. Por que só o remanescente voltou? Porque o povo de Israel que estava na Babilônia, eles já tinham casa, eles estavam ali como escravo cativo, mas eles tinham liberdade. Eles estavam escravos naquela cidade, mas eles tinham liberdade. Eles tinham casa, eles tinham posse, eles tinham tudo. Eles já estavam incomodados. Então o que acontece? Deus disse, pode voltar. Eles não queriam mais voltar. Por isso que Deus disse, é só o meu remanescente vai voltar. Não são todos, são só alguns que vão compreender o propósito. E houve a orientação para todo mundo voltar, mas não quiseram voltar. Falaram, os muros de Jerusalém estão derrubados, os portões estão queimados, só existe miséria, está tudo destruído. Mas preste bem atenção, quando você passa o propósito e o processo, você está aperfeiçoado, você está moldado por Deus para reconstruir os muros, para reconstruir templos, que o templo é lugar de adoração a Deus. A tua vida vai alcançar muitas vidas e pessoas que são templo do Espírito Santo serão restaurados, serão mudados, serão transformados através da sua vida. Os muros da cidade, a questão de governo, a questão de localidade e região, através da sua vida, muitas e milhares de pessoas serão abençoadas por intermédio da sua vida. Você é um remanescente. Então, o que acontece? Eu venço a injustiça, eu venço o pecado, eu venço a questão da calúnia, eu venço a ingratidão e eu permaneço como? Eu permaneço com meu coração confiante a Deus. Confiante a Deus. Preste bem atenção. As pessoas que têm sido injustas com você ou que causaram dano para você não pode mudar aquilo que você é. Porque eu já estou dando spoiler do próximo episódio. Por quê? Porque os irmãos de José agiram injustamente com ele. Potifar agiu injustamente com ele. A esposa de Potifar agiu injustamente com ele. O copeiro agiu injustamente com ele. Mas José se tornou governador, que é o próximo tema. E quando José se tornou governador, como a injustiça, a calúnia, a ingratidão, o pecado, nada mudou aquilo que José era de essência, porque ele representava o Filho de Deus, o reino de Deus estava na vida dele. Como ele não mudou quando José se tornou governador. Você sabia que José, como governador, ele podia mandar chamar a esposa de Potifar e mandar uma sentença contra ela? Você sabia que José tinha autoridade para mandar matar os irmãos dele? Você sabia que José tinha autoridade para mandar o copeiro sair fora? O copeiro sair fora do templo? E José não fez nada disso. Sabe por quê? Porque tudo que aconteceu não mudou aquilo que José era por essência, mas aperfeiçoou José. E quando chegou no tempo determinado, José teve a atitude que ele ajudou milhares de pessoas.
Não só o Egito se preservou da fome, mas toda a descendência de Israel se preservou. Todas as civilizações circunvizinhas da época, por intermédio da vida de José, foram impactadas, foram abençoadas, foram transformadas. Agora eu quero concluir nessa parte aqui. Por quê? Porque eu falei muita coisa, mas você pode falar assim, Júnior, é complicado, por quê? Porque tu não está na minha pele. Realmente eu não estou na tua pele. Cada um tem a sua carga, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema, cada um tem a luta que passa. E José também ele sentiu. Você acha que José não sentiu? Porque a gente fala que José ele preservou o coração dele, realmente José preservou, mas ele sempre manifestou, e isso eu vou abordar no outro lado, mas já vou adiantar, por que ele manifestou? Quando ele teve os 2 filhos dele, que ele colocou o nome de Efraim e Manassés, ele falava, ele dizia assim, Deus me deu esse filho, porque ele me fez crescer, me fez prosperar nessa terra de aflição. Aí nasceu outro filho, ele disse, eu vou colocar o nome desse filho, por quê? Porque Deus está me fazendo esquecer, Ele me guardou de todo o sofrimento que eu passei. Ei, José ele lembrou, por quê? Porque aquilo doía José. Ele disse assim, Deus me prosperou nesse lugar, Deus ele me fez esquecer de todo o sofrimento que eu tive aqui, eu tive na casa do meu pai, porque Deus era comigo, porque José sentiu, aquilo doeu em José, aquilo machucou em José. Por quê? Porque José teoricamente não merecia. Se a gente for olhar pelo merecimento, José não merecia. José não merecia isso. Eu falei, os irmãos dele venderam ele por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque ele obedeceu o pai dele, Jacó, ele só foi vigiar os irmãos, e o Jacó dizia, vê o que teus irmãos estão fazendo e vem cá e fala para mim. E ele ia lá e falava. Depois ele disse, pelo amor, porque o pai dele amava ele. E por fim, por causa dos sonhos. E aqui, por esses 3 motivos, porque ele obedecia, porque Jacó amava ele e não era culpa dele, e por causa dos sonhos que também não era dele, Deus que tinha dado para ele. Esses 3 motivos levaram os irmãos dele até onde a vender ele. Mas o que aconteceu, o que concluiu? José foi para lá porque tinha um propósito. E aqui eu encerro dizendo que a prisão não é o teu fim. Por quê? Porque Deus, ele é o teu libertador. Deus, ele é o teu libertador. Assim como ele foi na vida de José, ele também será na sua vida. E eu te convido já mais uma vez, você que vai estar vendo essa live agora, mas você que está vendo essa live depois aqui no Facebook ou aqui no YouTube. Se você está aqui no YouTube, você vai ver esse vídeo futuramente, ou está vendo agora, se inscreve no canal, deixa seu comentário, envia essa mensagem para várias pessoas, dá essa orientação para várias pessoas e esse código, e eu guardo você na próxima live e tenha uma boa noite.